Corte Suprema do Uruguai condenou o ex-general Gregório Álvares a 25 anos de prisão. Álvares foi o último presidente de fato do Uruguai entre 1981 e 1985, quando a democracia foi restabelecida no país por meio de eleições. O general Gregório Álvares foi condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato de 37 pessoas. Alegando problemas de saúde, o ex-militar não compareceu à audiência de leitura da sentença. Os crimes pelos quais Gregório Álvares foi condenado ocorreram durante a Operação Condor, criada para reprimir os opositores das ditaduras na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai nas décadas de 1970 e 1980. Para o advogado de defesa das vítimas, a decisão foi importante por ser um respeito aos direitos humanos. O importante e fundamental no nosso julgamento é que reconheceram que estes feitos são qualificados como crimes de lesa humanidade, incorporando todos os fundamentos do direito internacional dos direitos humanos sem prejuízo. O Dr. Charles entendeu que se enquadrava dentro da figura de homicídio agravado. Para nós é muito importante este feito, porque está mostrando que pode-se ter acesso à verdade por meio da justiça. O general Gregório Álvares, hoje com 83 anos, foi chefe do Exército Uruguaio em 1978 e presidente do regime militar entre 1981 e 1985. Ele já havia sido julgado e condenado em 2007 pelo desaparecimento de presos políticos. O regime militar no Uruguai aconteceu de 1973 a 1985. E é hora de falar de direitos fundamentais. Apesar das recentes conquistas na legislação de diversos países da América Latina sobre os direitos indígenas, a exploração de recursos naturais ainda representa uma ameaça à garantia desses direitos. 5.000 etnias, 370 milhões de habitantes espalhados em 70 países. Nas Américas, 50 milhões de pessoas são indígenas, o que equivale a 12% da população da região. Desde 2007, com a aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração dos Povos Indígenas, diversas constituições vêm garantindo mais espaço aos direitos desses povos originários. Entre eles, os direitos à participação política, ao acesso à terra, aos recursos naturais e à preservação de suas culturas, tradições e territórios. Mas nem sempre a inclusão desses direitos nas constituições significa a garantia efetiva de direitos. Existe uma enorme distância entre o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e a realização desses direitos no cotidiano desses povos. E essa distância precisa ser eliminada. A corrida pelo desenvolvimento econômico por meio da exploração de recursos naturais, como gás, petróleo, minérios e água, ameaça a sobrevivência desses povos originários que, seguindo as tradições de uma cultura milenar, dependem desses recursos para sobreviver. Retirados de suas terras e mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, atualmente os povos indígenas representam 10% da população mais pobre do planeta. Os povos indígenas são os que mais sofrem com os impactos das mudanças climáticas, incluindo os povos indígenas no Ártico, bem como aqueles em pequenas ilhas e em todos os outros lugares. Mas entre aqueles que estão sofrendo as consequências diretas no cotidiano e consequências severas, estão os povos indígenas do Ártico. Com direitos garantidos nas constituições, mas ao mesmo tempo retirados de suas terras e sem ter para onde ir, os povos indígenas se veem presos entre políticas que buscam o reconhecimento e respeito aos seus direitos e aquelas que promovem a exploração de recursos naturais a qualquer custo. Um problema que depende exclusivamente da articulação de políticas públicas capazes de aliar desenvolvimento econômico e respeito aos direitos dos povos indígenas. Em parte, existe uma desconexão entre as áreas do governo que cuidam dos direitos dos povos indígenas e aquelas que promovem a exploração dos recursos naturais. E por desconexão, eu quero dizer que essas áreas do governo, com frequência, simplesmente não se coordenam entre si. Então vemos em diversos momentos dois objetivos opostos sendo perseguidos. Um, a promoção dos direitos dos povos indígenas. O outro, a extração de recursos naturais. Então, boa parte do
do trabalho tem a ver com a simples coordenação desses dois regimes e iniciativas políticas por parte dos governos. E o Cortes Supremas fica por aqui. Mande suas sugestões para cortesupremas@stf.jus.br. E eu espero você na semana que vem com as principais notícias das Cortes Supremas da América do Sul e um giro pelo mundo.